Paz do Senhor, igreja. Estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha de oração. É muito bom essa campanha, porque é uma oportunidade da gente não esquecer o nosso papel de cristão, né? Mesmo sem estarmos congregando fisicamente, nós estamos no só espírito e no só propósito nesses dias. Como a palavra do Senhor diz, deixar ao seu próprio dia o seu mal, né? Então, a cada dia, nós temos que viver ligados no Senhor e pedindo a orientação dele, né? De como nós vamos seguir. E a palavra que eu escolhi hoje para nos direcionar nesse momento de oração está em Mateus 8, os versículos 25 e 26, que fala o seguinte: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O que eu destaco aqui nessa leitura que nós fizemos é o temor, né? Jesus pergunta: por que temais? E o outro, pequena fé. O que a gente vê nessa passagem é que os discípulos estavam com Jesus naquele barco, e a gente vê o seguinte: os discípulos, que eram discípulo, quer dizer alunos, aqueles que aprendem, e o Senhor Jesus era o seu mestre, e Jesus tinha uma didática de ensinar na prática, e a gente vê que o Senhor revelou todo o conhecimento dele, ele revelou ali para aqueles discípulos. Os discípulos viram multiplicação de pães, viram paralíticos andarem, viram vidas serem libertas de espíritos malignos, viram mortos ressuscitar. E aí eles estavam no barco e temeram por uma tempestade. Eu vejo que Jesus dormiu, não foi porque ele se descuidou dos seus discípulos, né? Ele se afastou, e eu creio que ele esperava uma atitude daqueles discípulos. Eles estavam ali, era numa prova, porque o que Jesus esperava deles é que eles colocassem em prática aquilo que eles tinham visto nele. Então ele esperava que eles exercessem o seu poder, que Jesus já tinha dado autoridade para eles usarem a palavra e aquilo que tinha aprendido, ter a oportunidade da prática ali, né? E a gente vê que houve o temor e a fé, que também não era grande, né? Para poder experimentar, para poder colocar aquela prática aqueles ensinamentos em práticas, né? E eu vejo isso nessa palavra. O temor, ele muitas vezes paralisa a gente, né? O temor nos deixa incapacitados, impede a gente de agir. E também nos dá uma visão distorcida em vários aspectos, né? A gente ou potencializa ou diminui a importância das coisas. E o que acontece com a gente? Nós temos uma visão distorcida das situações, tornam-se essas situações maiores do que elas são, e nós esquecemos que nós temos promessas do Senhor para a nossa vida. O que nós estamos fazendo como igreja? Nós estamos colocando em prática aquilo que o Senhor deixou para nós? E Ele fala numa oração de intercessão que nós poderíamos fazer coisas maiores, muito maiores do que Ele fez. Que nós possamos, irmãos, colocar em prática nesses dias. Nós estamos num barco chamado planeta Terra. E esse planeta Terra está vivendo numa grande tempestade, chamado esse vírus aí que nos contamina. E são muitas as vozes, muitas narrativas que nós temos que buscar o discernimento do Senhor. Nós temos que estar firmes na palavra do Senhor e não buscando
outras fontes para nos abastecer. Não é a palavra do homem. E muitas vezes o homem usa a própria palavra do Senhor para distorcer o que está acontecendo. A gente pode ver até na passagem da tentação de Cristo. O inimigo usou a própria palavra para confrontar. E nós, como cristãos, nós tivemos um grande guia, um grande professor, e nós temos a Bíblia como um manual completo. A gente tem a história do povo judeu, a gente tem o Novo Testamento que nos orienta. Por que nós ficamos tão temerosos? Por que nós não usamos essas ferramentas que o Senhor deu e exercemos a nossa fé? Vamos fazer a nossa fé crescer, irmãos. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Eu estou falando isso não porque eu tenho uma fé grande. Não, muitas vezes eu vejo minha fé muito pequena também. Então, nós não devemos ter temor. Nós devemos caminhar firmes, confiando naquele que nos chamou. Quer a gente viva, quer a gente morra, nós estamos em Cristo, assim como o apóstolo Paulo falou. E o morrer em Cristo é lucro, é ganho. Então que nós possamos, se nós estamos aqui, que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo fez, que nós possamos fazer a diferença. E se nós morrermos, nós morreremos em Cristo e estaremos com Ele. Então, irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos e bendizemos, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus que Tu esteja conosco, que Tu nos orientes, Senhor, que Tu nos dês, Senhor Deus, direção, Pai, o que nós devemos fazer, que Teu Santo Espírito, Senhor, encontre, Pai, lugar nos nossos corações e que nós sejamos dirigidos por Ele, Senhor. A Tua palavra diz que Ele intercede, que Ele coloca diante de Ti aquilo que nós precisamos. E nós precisamos estar fortalecidos como igreja. Nós precisamos caminhar, Senhor Deus, num só pensamento e num só espírito, Deus. Cuida, Senhor, cuida das nações, cuida do teu povo que é peregrino, Senhor, nesta terra. Que tua palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos, Senhor Deus, a este planeta, este barco chamado planeta Terra. Nós somos, Senhor Deus, pertencente ao reino de Deus, Senhor, como Jesus falou. Então, Deus de poder e glória, que nós tenhamos ciência disso, Pai, que nós estamos aqui na terra para fazer a diferença, Senhor Deus. E eu te peço em nome de Jesus que Tu dê sabedoria aos nossos líderes, que Tu, Senhor, dê cobertura aos nossos líderes, à Tua igreja, que Tu visite todos os missionários, Senhor Deus, que estão espalhados, Senhor, neste planeta, e que Tu dê cobertura, Senhor, e que Tu, Deus, guarde cada um de nós com Tua graça e com Tua misericórdia, Senhor, e que a gente não deixe de buscar orientação da Tua palavra, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Espero que todos os meus irmãos esteja nesse momento de oração e aproveite também e continue em oração colocando aquilo que você estiver precisando do Senhor. Despeço de vocês com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor seja sobre nós e que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Até logo, igreja.